preços de um determinado país. Problemas no cálculo do custo de vida. Então, como sempre na economia, nem tudo são flores, consequentemente, os índices de inflação também têm problemas que precisam ser considerados e minimamente visualizados para que você compreenda de uma melhor maneira como funciona, portanto, esse dado macroeconômico. Então, o objetivo do índice de preços ao consumidor é medir variações no custo de vida. Em outras palavras, o índice de preços ao consumidor tenta avaliar quanto as rendas devem aumentar para manter um padrão de vida constante. Então, claramente, se o índice de preço, por exemplo, diz que a inflação foi de 5% em 2020, significa que o meu salário ficou desvalorizado em 5%. Por quê? Porque o preço dos produtos ficou mais caro em 5%. Consequentemente, esse 5% a mais de custo de vida vai representar a necessidade de que meu salário, por exemplo, ele aumente também 5% para que eu continue mantendo um padrão de vida constante. O índice de preços ao consumidor, contudo, não é uma medida perfeita do custo de vida. O índice tem 3 problemas que todos reconhecem, mas que são de difícil resolução. O primeiro problema é chamado tendência à substituição. Quando os preços mudam de um ano para outro, não mudam todos na mesma proporção. Alguns preços aumentam mais que outros. Os consumidores respondem a essas diferentes variações de preços comprando menos dos bens cujos preços subiram, mais e mais dos bens cujos preços subiram, menos ou até diminuíram. Então veja, os consumidores respondem a essas diferentes variações de preços, comprando menos dos bens cujos preços subiram mais e mais dos bens cujos preços subiram menos ou até diminuíram. Ou seja, essa aí nada mais é do que a lei da demanda que a gente já viu em capítulos anteriores. Ou seja, os consumidores substituem os bens que se tornaram relativamente mais caros pelos bens que se tornaram relativamente mais baratos. Mais uma vez, a lei da demanda. Se um índice de preço é calculado a partir de uma cesta fixa de bens e serviços, ele ignora a possibilidade de substituição pelos consumidores e pressupõe, em essência, que eles continuem comprando os produtos que agora estão mais caros nas mesmas quantidades de antes. Por isso que é fundamental, quando a gente vê cálculos de índices de preço, que as notas metodológicas, a metodologia, ela precisa ser periodicamente revisada. Por quê? Porque, como você viu aí, à medida que você tem um processo inflacionário, os consumidores vão mudando o seu comportamento de consumo e a sua cesta de mercadorias. E ao mudar a sua cesta de mercadorias, o consumidor vai construindo, portanto, uma nova dinâmica de preços dentro do seu consumo. E isso é preciso, isso não se considera. Portanto, é fundamental, é preciso que agências estatísticas que calculam índices de preços a consumidores, eles periodicamente façam uma revisão da cesta de consumo. Por exemplo, ou você tem consumos novos, você precisa considerar, por exemplo, que hoje todo mundo tem consumo de internet, uma coisa que há 35 anos atrás ninguém considerava na cesta de consumo o preço de telecomunicação ou de internet. Então, a gente hoje precisa considerar isso como fundamental. Vamos considerar um exemplo simples. Imagine que no ano base as maçãs estejam mais baratas que as peras e que, portanto, os consumidores comprem mais maçãs que peras. Quando o Birô constrói a cesta de bens, inclui mais maçãs que peras. Suponha que no ano seguinte as peras estejam mais baratas que as maçãs. Os consumidores respondem naturalmente à mudança de preços, comprando mais peras e menos maçãs. Mas, ao calcular o índice de preços ao consumidor, o Birô usa uma cesta fixa, que em essência pressupõe que os consumidores continuem a comprar as maçãs, que agora estão mais caras, nas mesmas quantidades de antes. O que isso, enfim, do ponto de vista teórico, se as maçãs estão mais caras, consequentemente o consumidor vai consumir menos. Por essa razão, o índice medirá um aumento do custo de vida muito maior
que o efetivamente experimentado pelos consumidores. O segundo problema do índice de preços ao consumidor é a introdução de novos bens. Quando um novo bem é introduzido, os consumidores têm maior variedade de produtos para escolher. E isso, por sua vez, reduz o custo de manter o mesmo nível de bem-estar econômico. Para entender como isso ocorre, considere uma situação hipotética. Suponha que você possa escolher entre um brinde de $100 em uma grande loja, que oferece uma grande variedade de produtos, e um brinde de $100 em uma pequena loja com os mesmos preços, mas com um número menor de opções. O que você prefere? A maioria das pessoas escolheria a loja com maior variedade. No fundo, o maior número de possibilidades de escolha faz com que cada dólar tenha mais valor. Isso também é verdadeiro para a evolução da economia com o tempo. À medida que novos produtos são introduzidos, os consumidores têm mais opções de escolha e cada dólar vale mais. Contudo, como o índice de preço do consumidor baseia-se em uma cesta fixa de bens e serviços, ele não reflete o aumento do valor da moeda que ocorre com a introdução de novos bens. Vamos considerar outro exemplo, que é o que eu citei. Quando os videocassetes foram introduzidos na década de 1970, os consumidores passaram a poder assistir a seus filmes favoritos em casa. Embora não seja o substituto perfeito para o cinema, assistir a um filme antigo no conforto de casa foi uma nova opção que aumentou o conjunto de oportunidades dos consumidores. Para qualquer quantidade estabelecida, o advento do videocassete fez com que as pessoas ficassem em melhor situação. Contudo, uma quantia menor era necessária para conseguir o mesmo nível de bem-estar econômico. Um índice de custo de vida perfeito teria refletido a introdução do videocassete por meio de uma redução do custo de vida. Mas o índice de preços ao consumidor não caiu por causa da introdução do videocassete. Mais tarde, o Bureau acabou por rever a cesta de bens para incluir o videocassete, e a partir daí o índice passou a refletir as variações nos preços dos videocassetes. Mas a redução do custo de vida associada à introdução inicial do videocassete nunca apareceu no índice. O terceiro problema do índice de preços ao consumidor é a mudança de qualidade não medida. Se a qualidade de um bem se deteriora de um ano para o outro, o valor do dólar cai, mesmo que o preço do bem continue o mesmo. De forma similar, se a qualidade de um bem aumenta de um ano para o outro, o valor do dólar sobe. O Bureau fez o possível para levar em conta as mudanças qualitativas. Quando a qualidade de um bem da cesta muda, por exemplo, quando o modelo de carro tem sua potência aumentada ou passa a consumir menos gasolina de um ano para o outro, o Bureau ajusta o preço do bem para levar em conta a mudança qualitativa. Trata-se, em essência, de tentar calcular o preço de uma cesta de bens de qualidade constante. Apesar desses esforços, as mudanças de qualidade continuam sendo um problema, porque a medição da qualidade é muito difícil. Lembrando aqui que os índices de preço, eles realizam, na verdade, uma avaliação meramente monetária, né? Você não tem aí uma análise em torno da qualidade dos bens que compõem a cesta de mercadorias. Ainda há muito debate entre os economistas a respeito da gravidade desses problemas de medição e do que se pode fazer em relação a eles. Diversos estudos publicados na década de 70 concluíram que o índice de preços ao consumidor superestimava a inflação em cerca de 1 ponto percentual ao ano. Em resposta a essas críticas, o Bureau adotou diversas mudanças técnicas para melhorar o IPC, lá no caso americano, e muitos economistas acreditam que a distorção é hoje cerca da metade do que já foi. A questão é importante porque muitos programas governamentais usam um índice de preços ao consumidor para ajustar valores às mudanças no nível geral de preços. Então, por exemplo, o governo utiliza os índices de preços para fazer, por exemplo, reajustes de tarifas públicas, coleta de lixo, energia pública, enfim, fornecimento de água e por aí vai. Os beneficiários da Seguridade Social, por exemplo, recebem aumentos anuais nos benefícios de acordo com a variação do índice de preços ao consumidor. Alguns economistas sugeriram modificar esses programas
para corrigir os problemas de mensuração, reduzindo, por exemplo, a magnitude dos aumentos automáticos dos benefícios. E aí, antes da gente passar aqui para o próximo subtópico, vamos aqui dar uma olhada primeiro. Opa, aqui. Passei aqui. Primeiro, nessa notícia. Então, compras para o IPC. Por trás de cada estatística macroeconômica, há milhares de dados individuais sobre a economia. Este artigo clássico segue um dos economistas que coletam esses dados. Em campo com os indexadores de preços por Robert D. Hershey Jr. Com seu grosso fichário azul na mão, Diane Balaguer avança resolutamente pelas lojas do shopping center Concord, localizado ao norte da cidade de Wilmington. Ela verifica o preço do pullover feminino de manga curta de uma só cor sem design. Olha uma Camila Polo, Hastings e Smith. Observa a ausência sazonal de golas masculinas e, em seguida, enfrenta o primeiro desafio do dia para a perfeição estatística. Balaguer balança a cabeça ligeiramente enquanto estima uma prateleira de capas de chuva Town, no estilo da linha London Fog, etiquetado com os mesmos 99,90 dólares do mês anterior. Ela considera a Town ligeiramente de menor qualidade que a linha Sever, que custa aproximadamente o dobro pela qual foi substituída esse ano. Trata-se de uma questão de costura e botões. No início desta primavera, Balaguer havia informado aos especialistas de Washington essa situação não incomum, mas eles rejeitaram sua sugestão de que ela trocasse por outro produto. Assim, pequenas imprecisões influenciam inevitavelmente o índice de preços ao consumidor, o indicador de inflação mais utilizado, afetando diretamente a renda dos mais de 70 milhões de norte-americanos, a faixa do imposto de renda federal e os custos da merenda escolar. Não se trata de uma avaliação exata, mesmo que se façam perguntas muito específicas para tentar obter respostas muito específicas, é preciso uma grande dose de ponderação, afirmou Balaguer. Quando o índice de preços é anunciado mensalmente pelo Departamento do Trabalho, Labor Department, os índices têm um aspecto grandioso comum às estatísticas do governo. Entretanto, quando passamos um dia com Balaguer, temos a vívida percepção da desordem inerente à imensa tarefa de monitorar as mudanças em uma economia de 7 trilhões de dólares. Isso aqui é uma reportagem, claro, de anos passados, que hoje a economia americana é de aproximadamente uns 20 trilhões de dólares. Em qualquer mês do ano, ela e centenas de colegas de todo o país verificam um custo de 90 mil itens, que variam de filés de bagre ao tempo gasto em uma sala de recuperação pós-operatória de um hospital. Uma economista treinada como Balaguer, que fiscaliza a coleta de dados e frequentemente sai a campo, não manifesta nenhuma opinião sobre o debate quanto ao índice de preços. O sistema leva em conta a possibilidade de erro humano ou a subversão de controles cruzados dos coletores de dados como um procedimento padrão. Estamos dando o melhor de nós, disse Patrick C. Jr., supervisor do índice cotidiano do índice cotidiano de Washington, não achando que estejamos obtendo cotações muito ruins. Com base em uma pesquisa anual do governo, cujo objetivo é verificar o que as pessoas estão comprando e em que tipos de loja, a sede do departamento indica à equipe de campo quais itens precificar. Os resultados são enviados pelo correio para Washington, onde são processados rigorosamente para verificação de sua acurácia. Como o departamento promete a sua confidencialidade aos entrevistados, ele insiste que nenhum dos 10 pontos de visitas de Balaguer serão identificados pelo nome. Entretanto, isso não aconteceu. Ela revelou não apenas como os preços em maio se compararam com os preços de abril, mas também explicou detalhadamente como lidar com dificuldades como produtos descontinuados e liquidações e o que fazer nos casos raros quando ela desconfia que alguém fornece preços errados. Uma das leituras mais complicadas do dia ocorreu em uma loja de plantas do outro lado da fronteira no estado da Pensilvânia,
onde depois de constatar que 3 cactos barril de 1,2 polegadas e samambaias de 40 centímetros não diferiam no preço, entre 4 e 25 dólares respectivamente. Balaguer descobriu que as tão procuradas sementes de flores Susana dos Olhos Negros não eram mais mantidas em estoque. Após ser informada de que não era apenas uma situação temporária, a solução de Balaguer foi encontrar uma semente substituta na mesma linha de produtos para entrar naquela classificação no sistema. Com o auxílio de uma tabela no seu fichário que gera números aleatórios e uma análise rápida de linhas de pacotes de sementes, a resposta surgiu em menos de 1 minuto. A partir de agora, ela declarou: vamos usar grama dos pampas ruins. Nem todos os obstáculos foram rapidamente superados. Ela passou uma parte considerável de sua sessão de 20 minutos com um administrador de hospital para descobrir como ajustar uma reconfiguração confusa de cobranças de sala de recuperação pós-operatória que efetivamente reduziu o preço pela metade. Você tem de ser capaz de formular questões. Ser uma espécie de Sherlock Holmes, disse Balaguer. Balaguer parou em uma distribuidora de bebidas para verificar garrafas de água gaseificadas Canada Dry de 1 litro e causou certo embaraço ao questionar a afirmação de Richard Grupper, o proprietário, de que o preço era 84 centavos. Depois que ela observou que isso significaria um aumento de 9 centavos desde abril, ele percebeu seu erro, acrescentando que estava feliz em colaborar na formulação do índice, uma vez que periodicamente o usava para ajustar o aluguel dos inquilinos de loja de rosquinhas ao lado. Os itens mais difíceis de precificar, de acordo com Balaguer, são eletricidade, gás natural, informações que o departamento obtém diretamente de instalações de forma estatisticamente difícil de processar. Ainda segundo ela, alimentos infantis e refeições em restaurantes chineses também apresentam problemas, mesmo com menus para trabalhar, porque eles tendem a incluir bebidas cujos preços à parte são requeridos. A habitação, que responde por 41% do índice do consumidor urbano, é examinada periodicamente mediante levantamentos junto aos proprietários e aos inquilinos. Para ambos os grupos, a questão é a mesma. Qual é o valor mensal do aluguel do imóvel? De acordo com Balaguer, quando necessário, como quando uma casa está vazia, ela e sua equipe pedem aos corretores de imóveis e vizinhos para obter dados sobre a habitação. Alguns pesquisadores podem ficar aborrecidos por causa de uma restrição de trabalho potencialmente onerosa, mas esse não é o caso de Balaguer. Nunca carregamos bolsa porque não somos autorizadas a carregá-las enquanto trabalhamos, disse Balaguer. Na verdade, acrescentou, observando que inicialmente trabalhou no varejo, odeio fazer compras. Então aqui um índice, como uma reportagem, como diz aí o Menkil, que ele considera clássica, de 1995, então tem alguns tempos, algumas décadas já, mas revela aí claramente que qualquer índice de preço em qualquer país vai encontrar desafios como esse: produtos descontinuados, dificuldade de coleta de preços. Você está numa economia em que você tem preços de alguns produtos que são preços muito personalizados, então podem variar de acordo com o gosto do consumidor e por aí vai. Então tudo isso revela claramente os desafios que existem em torno do cálculo do índice de preço. Então aqui nós vimos aqui, deixa eu voltar aqui só para lembrar, então problemas no cálculo do custo de vida. Agora, nesse